Salve Maria a todos. Com o intuito de esclarecer aos católicos brasileiros que há uma ruptura no rito novo com a doutrina católica, que ele não constitui-se como o lex orandi da fé da Igreja, nós vamos nos propor a fazer algumas explicações práticas iniciais e depois mais aprofundadas, mostrando o perigo da assistência a esse rito e como ele deve desaparecer da igreja, diferente do que se propõem alguns padres, como o padre Paulo Ricardo ou outros padres que seguem a hermenêutica da continuidade do modernista Bento XVI, que se propõe que não deve haver uma batalha entre os ritos, mas um enriquecimento profundo. Olha, isso é uma blasfêmia, porque o rito tradicional não precisa de enriquecimento nenhum. Da maneira com que ele já está hiper rico, maravilhoso, abençoado pelo Espírito Santo. Enquanto a missa nova é a missa de Lutero e ela só tem uma coisa que a ela se deve, é ela ser arruinada e desaparecida da face da terra. Bem, duas explicações, à primeira vista, básicas sobre a missa tradicional. A missa tradicional, aqui está o missal, não é? Que nós seguimos o rito da Santa Missa, e o momento da consagração. A missa não é uma narração, a missa não é uma memória. A missa faz memória, nós lembramos, né, da paixão de Nosso Senhor, mas não é uma lembrança aleatória, não é? É uma ação, é um verdadeiro sacrifício. Nós não lembramos a última ceia, nós fazemos o que Jesus fez na última ceia, que é renovar o sacrifício da missa. Mas, padre, renovar o sacrifício o sacrifício da cruz, desculpa. Renovar o sacrifício que nem tinha acontecido, bem, é um mistério. Renovação foi uma palavra encontrada pelo Concílio de Trento, mas ele realiza já um sacrifício na Quinta-feira Santa, na ceia. Então, a missa não é a renovação da ceia, a missa é a renovação da cruz, através da consagração do ofertório, da consagração das espécies consagradas e da comunhão do sacerdote. Na missa tradicional, o que acontece? O padre vai começar a ação in fractione, né? Ele vai começar ele vai fazer a consagração, quer dizer, ele vai renovar o sacrifício depois de ter oferecido a vítima no ofertório, coisa que a missa nova não tem. A missa nova não tem ofertório, e o Concílio de Trento diz que é no ofertório que está contido a noção de sacrifício, e como Lutero não queria que a missa fosse um sacrifício expiatório, foi retirado porque a missa nova foi feita com a ajuda de 6 pastores protestantes. Então eles estão fazendo os senhores rezarem como protestantes. Na missa católica, na missa da tradição, na missa de sempre, na missa que nós recebemos da igreja, como acontece a consagração depois do ofertório? Nós começamos lembrando que Nosso Senhor estava na última ceia quando ele rezou a primeira missa. Então, qui pridie quam pateretur, antes, né, de padecer, ele tomou o pão. O que o padre faz? O padre limpa, purifica mais uma vez os dedos canônicos, que são esses dois. Ele diz: Accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas. Ele toma o pão em suas santas e veneráveis mãos. Frases que acentuam a santidade de Nosso Senhor e que a nova missa não tem. Eles não falam isso. Elevou os olhos ao céu, et elevatis oculis in cielo, a te Deum Patrem omnipotentem, não é? Tibi gratias agens, benedixit, fregit deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex omnes. Então ele diz, elevou os olhos aos céus, deu graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai todos e comei. Neste momento, o padre para a lembrança, para a anunciação de como foi feita a primeira missa, e vai acontecer o sacrifício. O padre se inclina e o padre vai pronunciar as palavras da consagração, que estão separadas da narração. Aqui a narração para, aqui acontecerá o sacrifício. Aqui Jesus Cristo vai oferecer o seu corpo à Santíssima Trindade, igual fez na cruz. Ele vai oferecer na cruz, com os mesmos sentimentos da cruz, o seu corpo à Santíssima Trindade, pela voz do sacerdote.
nada a ver com narração. Aqui nada a ver com memória, com lembrança. Aqui é atual. O padre vai dizer, eu não vou falar as palavras da consagração, mas o padre vai falar que o que está nas mãos dele é o corpo de Nosso Senhor, não é? Ele não vai falar o que está, ele vai falar como se fosse Nosso Senhor falando. Imediatamente ele vai se ajoelhar diante de Nosso Senhor, coisa que a Missa Nova não faz. Não há essa primeira adoração, o que é um absurdo, não é? Como mostrando que o que vai consagrar é a fé do povo e não, isso é uma doutrina protestante também. Mas ele faz essa primeira adoração, ele eleva o Santíssimo Sacramento no diâmetro do corporal, ele abaixa, e a partir deste momento, para a adoração dos fiéis, ele não mais vai abrir os dedos canônicos, de maneira nenhuma. Não vai abrir mais os dedos canônicos e vai manter sobre o diâmetro do corporal. Ele vai fazer o mesmo com a consagração do preciosíssimo sangue, que de maneira toda especial vai constituir a consumação do sacrifício. Não é? A Missa Nova vai falar, vai pronunciar, vai mudar as palavras da consagração que não eram as palavras da igreja, vai fazer uma nova forma da consagração. Bem, o essencial está ali, mas há um perigo grandíssimo por mudar a forma da consagração, e vai descaracterizar o sacrifício, porque eles vão falar, este é o meu corpo que será entregue por vós. E depois vai falar, este é o meu sangue que será entregue por vós. Sendo que quando se fala pro multis effundetur, quando fala na consagração do sangue que é derramado, é como se separasse do corpo o sangue. É no sangue que está caracterizado de maneira clara a morte da vítima. Nós vamos tirar o sangue do corpo da vítima para sacrificá-la. Então o padre vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer uma primeira purificação dos dedos em cima do cálice, para que tirar os fragmentos maiores que tiveram, colocando dentro do vinho. Ele vai narrar de novo, da mesma maneira, depois da ceia. Ele tomou esse preclaro cálice em suas santas e veneráveis mãos. De novo ele vai falar, deu graças novamente, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo, ele vai falar as palavras da consagração, que por muitos este é o sangue da nova e eterna aliança. O mistério fidei está no meio da consagração, não é? Será derramado pela remissão dos pecados. Ele vai falar em tom sacrificial. Ele não vai narrar nada. Não é uma narração, é uma ação. Pois ele vai se levantar, vai colocar os dedos no corporal, vai fazer a adoração ao precioso sangue e vai levantar para os fiéis adorarem. É assim que a igreja, que crê na presença real, trata o sacrifício propriamente dito e as santas espécies. O que não acontece na Nova Missa, porque a Nova Missa é um ato protestante, maçônico, inventado pelos inimigos da igreja, causa da perda da fé. Não é à toa que depois de 1970 os católicos deixaram a igreja. Por quê? Vivem como pagãos. Porque não lhes dão a maneira de rezar conforme a sua fé, e eles passam, portanto, a crer em outras coisas. Eles deixam de ter a fé católica. Então, portanto, essa é a maneira que a igreja trata o Santíssimo Sacramento. E no final da missa, o padre só abre os dedos canônicos quando há a purificação dos dedos com o vinho e com a água, e ele seca no purificatório. E assim ele pode novamente abrir os dedos. Quando ele vai distribuir a comunhão, ele faz assim. Cada vez que ele vai mexer na pala, ele faz assim, para proteger as partículas onde está Nosso Senhor. Por quê? Porque ele crê que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento. Salve Maria!